E olha, você já deve estar acompanhando as últimas notícias sobre a Covid-19 e sabendo que nós estamos com possibilidade de enfrentar uma nova onda da doença. Ontem, Santa Catarina registrou 1.454 casos novos, mas no último sábado foram 4.000 casos em menos de 24 horas. É importante a gente entender que a doença não desapareceu no país. O vírus continua circulando. A Europa já está vivendo uma nova onda. Por lá foi reflexo do verão, flexibilização das medidas protetivas. Enfim, por aqui nós já estamos também vivendo a proximidade do verão e para entender um pouco mais sobre como nós podemos ajudar a evitar a propagação da Covid, nós conversamos agora com o médico infectologista, Dr. Amaury. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigada por nos atender aí esse nosso chamado para conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, quem agradece sou eu, pela oportunidade de a gente poder discutir um assunto tão relevante como esse, ainda mais nessa casuística, né, que nós vamos enfrentando nesses últimos dias. Pois é, né? Nós estamos aí com um risco iminente de a gente ter uma segunda onda. Aqui também é por conta dessa flexibilização das medidas protetivas. O senhor acha que nós demos uma relaxada aí nos cuidados, acabamos saindo mais de casa e isso pode ter ocasionado aí esse aumento no número de casos da doença? Sim, sem dúvida alguma, eu não diria segunda onda, porque o Brasil e Santa Catarina e Blumenau, e a nossa região, nem saiu ainda da primeira onda, né? Inclusive, a gente já tem observado alguns estados onde os casos voltam a subir sem ter atingido um platô de equilíbrio, né? O que eu acredito que aconteceu especificamente aqui na nossa região, a gente pode interpretar da seguinte forma. Nós tivemos aquela incidência muito importante, mais ou menos ali pelo mês de junho, julho, agosto, onde a gente atingiu quase que uma saturação dos hospitais. Isso criou o que eu chamo de uma bolha de imunização, uma bolha de imunidade. Naquela época, boa parte desses jovens, que constituem hoje a população que está sendo mais afetada, ou pelo menos o diagnóstico maior tem sido nessa população, essas pessoas estavam mais restritas em casa, não estavam interagindo como passaram a interagir na medida que a gente começa a flexibilizar os casos, as medidas todas de controle, a partir do momento que a gente controla aquele primeiro momento. Então, o que a gente está observando agora é o reflexo exatamente disso, uma flexibilização precoce, né, que nós fizemos, onde esse pessoal que estava até então protegido passa a ser o grupo de pessoas que se infectam. Então, esta é uma consequência, sem dúvida alguma, de um total descontrole. Nós nunca tivemos o controle do coronavírus aqui na nossa região. Pois é, né? E agora, o que fazer e de que forma que nós, cidadãos, podemos ajudar, auxiliar a ter esse controle, então, né? Além de todas as medidas aí de higiene que todo mundo já tem tomado há 8 meses durante a pandemia. Fundamentalmente, eu venho discutindo muito isso, né? Não adianta nós cobrarmos só medidas que venham de cima para baixo. Nós temos que entender o nosso comportamento social, né? Nós, como sociedade, o que nós estamos fazendo pelo outro? Como é que nós podemos nos proteger e, ao mesmo tempo, protegendo ao outro? Eu acho que está muito claro, desde o início da pandemia, que as medidas de controle é o que nós temos para combater a disseminação do vírus. Eu acho que todo mundo sabe que usar máscaras, que não estar em ambiente aglomerado, que usar higienização das mãos com bastante frequência, que evitar esse tipo de contato com pessoas onde você se aglomere em ambientes principalmente de pouca ou baixa ventilação, essas medidas, sem dúvida alguma, estão ao alcance de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, e não implica em nenhuma medida medicamentosa, até porque a gente não tem medicamento para controlar o coronavírus, mas nós temos ações, são através de ações que a gente consegue controlar um vírus de transmissão respiratória. Eu acho que está faltando para a nossa sociedade empatia, solidariedade, entendimento dos direitos, entendimento dos deveres, participação social, que é fundamental em todos os aspectos, ou seja, se eu vivo em sociedade, eu sou responsável por aquilo que está acontecendo dentro da sociedade. Isso tem que ser extensivo a toda a população, sejam crianças que fazem parte da nossa educação, educar essas crianças para esse tipo de comportamento, jovens, adolescentes, adultos, idosos, não importa. O que importa é que se cada um estiver tomando cuidado para si próprio,
ele automaticamente está cuidando o outro. Mas parece que isso realmente não está dando certo, né? É verdade, né, doutor? Inclusive, olha, as crianças, eu vejo que elas nos dão aulas, né? Porque elas colocam a máscara, lembram os adultos que tem que usar máscara, que tem que passar álcool na mão, né? Então, estão nos dando uma aula de cidadania. E o senhor também agora nos deu também todas essas dicas, não só para cuidado da saúde, mas também de responsabilidade social, responsabilidade com o outro, do cuidado com o outro, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Ver Mais. E olha, eu vou pedir que o senhor fique atento, porque pode ser que a gente logo chame o senhor novamente para a gente ir atualizando essas informações aqui no nosso programa. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde. Espero voltar com boas notícias, que a gente volte no momento que a gente tenha um controle sobre isso e quem sabe anunciando uma vacina que é a saída só que eu vejo daqui para frente para a gente controlar essa pandemia. É verdade, essa é a notícia que a gente quer dar aqui no Ver Mais. Uma boa tarde. Uma boa tarde.